Gravando mais um estudo, Leon Denis fala aos jovens, pessoal muito importante e muito feliz de estar junto com a gente hoje aqui. Lucas, Flávia, bem-vindos. Boa noite a todo mundo, boa noite pessoal. Mais uma quarta-feira de estudo, trazendo um pouquinho do livro do Adeilson Salles, Leon Denis fala aos jovens para vocês. Lucas, por favor, iniciando a conversa de hoje, se apresente. Bom, eu sou o Lucas, atualmente diretor do DN Araraquara, já estou no movimento espírita desde 2000 mesmo, então já faz um tempo, e não consegui sair até agora, né? Para mostrar que é legal, né? Participar ainda desse movimento todo, cada um com pessoas novas, né? Mas os antigos não querem sair. Essa é uma tarefa de reencarnação aí para cumprir. Mas é isso. O Paulo Pois é. faz um tempo já, né, Paulo? Já. Faz uns tempinhos que eu tô com você. Desde os 8 anos, eu acho. Nossa, ele contou. Bom. Agradecendo o convite do PM Preto, né, por essa oportunidade de a gente estudar um assunto tão fácil de conversar, muito profundo, né? Mas é isso daí. Espero que vocês gostem, para eu voltar a próxima vez também. Foi tomado. Com certeza, sensacional. É um prazer ter vocês aqui. Flávia, se apresente para o pessoal. O microfone tá fechado aí, a gente não está te ouvindo. Clica na tela, acho que está no celular. Clica na tela, ou se estiver no computador, arrasta o mouse aí na tela que você vai ver que vai ter o microfone que está desativado. Você está no celular? Balança a cabeça se você está com o celular. Notebook? Computador? Arrasta o mouse na tela, então, aí, vê se aparece embaixo um microfone, telefoninho e o vídeo. E sai da reunião. Saiu da reunião. Sem problema. Vamos esperar ela entrar de novo aqui para a gente poder trabalhar. O Lucas, a gente sempre começa com uma prece. Você daria essa honra para a gente, fazer uma prece inicial? Vamos lá, sim, claro. Começando então agradecendo a Jesus, o nosso mestre maior, pela oportunidade da vida, por nossa existência, por nossa oportunidade de crescimento, que são nossas encarnações. Pedindo sempre o amparo, o apoio do plano espiritual amigo, que sempre nos auxilia, e sempre pedindo para aqueles que não conseguem estar aqui presente, que não estiveram aqui presente, que sejam também assistidos, auxiliados em todos os problemas de suas vidas, em suas dores. E assim, através da oração que ele nos ensinou, possamos chegar até o Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai por as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em erros e tentações, mas livre sobre todo o mal e toda a prática do mal. Que assim seja. Olha ela aí. Voltei. Olha que chegou! Olha que chegou! O Felipe Henrique Meneghel. Agora eu voltei. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo jóia? Flavinha, presente. Ai, gente, agora eu posso ficar agora visível para vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia. Joia. Lucas, você falou que achou o tema profundo e fácil, né? A gente vai falar um pouquinho da matemática do amor. Fala um pouquinho aqui o que você achou pra gente. Tá. Esse poema, logo de cara que já destacou, né?
o Felipe não viu, né, esse texto que mandaram. É aquele Camões, né, aquele poeta português que há muito tempo, acho que faz 500 anos mais ou menos, que escreveu esse poema. Ele tenta descrever o amor, né? Então, você imagina, se é um poeta, não conseguiu descrever o amor de forma mais, assim, palpável, imagine nós, que não temos tanto, assim, conhecimento literário para escrever alguma coisa, né? Então, eu achei que foi, assim, uma boa colocação, né, do Adeilson, pegar esse tema, esse texto, né, esse poema do Camões, e comparar com aquele capítulo, né, do Evangelho, que o Paulo fala, né, sobre o amor. Então, achei uma questão bem legal da parte dele. O Paulo também fala, né, de um amor sofredor, que é benigno, mas que não é invejoso. Então, no poema de Camões, você consegue ver também essas decolocações, né, de uma dualidade, se um amor que ele parece, ao mesmo tempo, muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele fere. Como que acontece isso, né? Uma coisa que passa várias gerações, são poetas que escrevem vários textos, vários poemas, são vários versos sobre isso, e essa dualidade existe ainda, né? E que você tem um sentimento que, ao mesmo tempo que ele te eleva, às vezes te rebaixa, né? É uma dualidade interessante, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso, né? Que eu estou falando, dessa dualidade. De você ter um sentimento que é sublime assim, e ao mesmo tempo você, às vezes, não sentir muito bem com ele. Né? Será que é a nossa condição atual da humanidade que nos deixa nessa situação? Será que é a nossa imperfeição, nossa inferioridade ainda, por não conseguir lidar com esse sentimento, que a gente sente essa dualidade? Né? Então, acho que isso que a gente podia discutir, né? É uma coisa, assim, que mexe com a gente. Até falei brincando que é um assunto fácil, né? Porque, na verdade, não é. A gente sabe que é como se fosse uma balança mesmo, uma conta. É interessante o tema, a matemática do amor. É uma conta aí que, às vezes, não bate, né? E não é tão assim, como é que fala? 2 mais 2 são 4. Às vezes, não. Quando se trata de sentimento, a gente não pode ser tão racional assim, né? Isso é um caminho que tem que andar, né? A gente tem que considerar isso daí. Isso aí. Flavinha, apresente-se para o pessoal, que a gente acabou cortando você, e dê sua opinião sobre o que o Lucas acabou de falar. Boa noite, gente. Sou a Flávia. Atualmente eu estou como diretora do DM Intermunicipal Franca. E assim, foi muito interessante esse capítulo, né? Achei bem interessante. Até eu postei o pessoal me marcou e eu postei, e aí uma amiga minha até brincou, falou, por isso que minha vida amorosa tá um desastre, porque envolve cálculo. Eu achei que desde o princípio, realmente, o autor, né, o Deilson Salles, foi muito inteligente na combinação que ele trabalhou dentro desse capítulo, né? Porque aí tem aquele primeiro trecho lá do Problema do Ser e do Destino, do Leon Denis, e me marcou muito algumas palavras que foram bem imperativas, assim, né? Que ele falava, o amor é uma força inesgotável. Então, renova-se incessantemente, gratifica simultaneamente a quem dá e a quem recebe. Então, essas palavras, né, o renovar-se e a gratificação, que são palavras tão imperativas e tão fortes. E realmente, assim, o tema, ele como o Lucas disse, não é nada fácil de se falar, né? E eu acho que por uma questão muito cultural também, nossa, de estar tão distante de nós. E achei que o Adeilson foi muito inteligente na construção, porque ele utilizou de 2 poemas, né, para definir esse tema, e a arte, ela costuma ser muito instrumento, às vezes, para a gente definir coisas que a gente não consegue definir com exatidão, não temos palavras para trabalhar ela
também, e através da arte, cada pessoa vai interpretar de acordo com aquilo, com a forma como ela está preparada, né, de acordo com toda a bagagem que ela carrega para ela trabalhar esses sentimentos, essas situações todas. Eu achei Eu acho que interessante. juntando as duas coisas que vocês falaram, tanto que o Lucas que você, Flávia, falou, o Lucas falou que o amor não é matemática lógica, e a arte também não é lógica, ela é sentimental. Então, talvez é por isso que a gente consiga, talvez, demonstrar o amor que a gente sente ou aquele sentimento através da arte. É um método mais prático que a gente entende de transformar aquilo que a gente está sentindo em arte, em expressão, né? Exteriorizar aquilo que a gente está sentindo. E você colocou, né, Lucas, que Lucas não, a Flávia colocou, que a vida amorosa não tá certo porque é lógica, né? Tá aí, tem equações. Justamente, talvez a gente não consiga resolver alguns problemas porque a gente acha que é tudo lógico e que todo mundo tem a mesma lógica que a gente, e a gente acaba não se encaixando, às vezes, na sociedade. O que vocês acham sobre isso? É bem interessante esse ponto, que eu tinha até... eu gosto muito disso da filosofia e comecei a pensar um pouco sobre o que os filósofos falam a esse respeito. Eu tinha até separado uma frase de Kant, que ele fala, né? Só tem valor moral o amor que pode ser comandado pela consciência. E aí, a partir, né, dessa frase de Kant, eu comecei a refletir um pouco sobre essa consciência, essa percepção, né? Então, a nossa incapacidade de amar vai a partir do ponto que a gente não tem consciência do que é o amor, né? E principalmente se a gente for pensar que é realmente o amor divino. E aí, se a gente começar a prestar atenção em tudo que nos cerca no nosso dia a dia, etc., a nossa incapacidade de amar virtudes que estão presentes no nosso cotidiano, né? Porque a gente costuma ser muito egoísta, então a gente gosta, né? Não consegue amar as questões na integralidade, porque a gente só gosta da justiça, né? A gente só ama a justiça, entre aspas, porque aí a partir desse ponto a gente começa a perceber que a gente só gosta quando ela é benéfica a nós, né? Assim como a fraternidade e todos os outros atributos que são da divindade, né? Que são de Deus, se a gente começar a perceber, a gente não ama nenhum deles, porque a partir do ponto em que aquilo nós interpretamos não ser benéfico a nós, a gente já não ama. E aí a gente também começa a partir de um ponto que a nossa consciência ela é muito individualista, né? A gente não tem uma consciência de viver em sociedade, etc., uma expansão como se todos fossem uma unidade. E aí, a partir desse ponto, todas as mazelas do mundo, se a gente for pensar, elas partem dos principais vícios que nós possuímos, que partem do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Sim, concordo. Contrários ao amor, né? São totalmente contrários ao amor, essas paixões que a Flávia citou. É uma coisa muito interessante. Com certeza. Pode falar, Jéssica, pode falar. O Luca falou que é o contrário. Na verdade, se houvesse amor, não teria nenhuma delas, né? Não tem como coexistir, né? Os sentimentos aí. Exatamente. A gente tem essa frustração sempre no amor, porque, como a Flávia acabou de falar, a gente não é correspondido da forma que nosso cérebro entendeu que aquilo seria completamente exato. Ou seja, se eu dou amor, se eu dou atenção, se eu dou carinho, eu vou receber. E aí, quando a gente não recebe, a gente é surpreendido por aquela falta de exatidão no nosso sentimento, né? Falando aí da matemática do amor. Então, a gente ou aprende a viver com essas faltas de retorno que a gente tem, ou a gente às vezes procura pessoas que nos dão esse retorno.
né, que completam a nossa matemática do nosso coração, do nosso sentimento. E o Adeilson Salles é um cara que consegue trazer temas e frases e qualquer assunto de uma leveza, de uma forma tão fácil da gente entender, que parece que a gente termina de ler, a gente fala, poxa, mas não tem o que comentar em cima disso, do que ele acabou de falar aqui. A gente tem só que ler e entender, mas a gente está aqui para bater um papo. Sobre essa questão da matemática do amor, que eu queria perguntar para vocês o seguinte. Os jovens não estão hoje conseguindo, fala-se assim, eu não encontrei o meu par, não consigo encontrar aquela pessoa perfeita. E falando, Flávio, sobre isso que você comentou aí, da gente não encontrar o retorno exato daquilo que a gente desejou, do que a gente projetou, essa frustração é uma frustração digna de uma pessoa assim, digna não, vou usar a palavra digna, vou falar assim, uma frustração séria ou é uma frustração de quem ainda não entendeu como a matemática funciona? O que você me fala? Bom, eu acho que é muito de percepção de consciência mesmo, de nós todos, porque não é um paralelo, né? A partir do momento que a gente vai evoluindo e adquirindo, expandindo a nossa consciência. E o Adeilson até fala muito disso, né? Sobre... Também tem um filósofo que fala que o maior presente que a gente pode dar ao outro é realmente a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. E tudo isso se encaixa dentro do contexto desse capítulo, porque a partir do momento em que a gente é uma pessoa melhor, nós vamos ser uma pessoa melhor de convivência, consequentemente, nós vamos levar outras pessoas para esse mesmo caminho de expansão e de evolução através dos nossos exemplos que a gente vai contagiar aos outros, né? E eu achei bem interessante, tem um filósofo indiano, ele chama Sirihan, ele trouxe um ponto que ele falava que o amor é um ser que habita no homem, mas a nossa consciência enquanto homem, ela habita dois mundos, né? Então, e a gente pode trazer muito do paralelo para a nossa realidade que nós estudamos dentro da doutrina espírita, que ele fala que a gente habita o mundo espiritual e o mundo material. E aí ele diz que o mundo espiritual ele seria a lei da unidade. Já no mundo material, a lei é a multiplicidade. E aí ele diz que o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. Então, a partir do momento que nós, aqui encarnados, experienciamos essa gota desse verdadeiro amor, né, quando a gente começa a amar uma pessoa que seja de verdade, é como se a gente conseguisse achar uma pecinha dentro do quebra-cabeça, que é o amor de Deus. Então, é uma pecinha, uma unidade dentro dessa multiplicidade que nós vivenciamos aqui na Terra. E é muito isso, porque a partir do momento em que a gente começa a amar uma pessoa verdadeiramente, nós conseguimos nos aproximar mais da espiritualidade, porque o amor, ele como a Jéssica disse, ele é contrário a todos esses vícios que a gente carrega. E o quanto isso a gente vai fazer bem a pessoa que é amada e todas as pessoas que participam desse convívio. Porque a partir do momento que você ama verdadeiramente alguma pessoa, você vai querer o bem dela e de todas as outras pessoas que são queridas a ela, e tudo isso vai se multiplicando. Comenta aí, Lucas, alguma coisa? O que você está pensando nessa cabecinha? Então, quando a gente estudou esse tema na mocidade, a gente também usou a carta de Paulo, né? E assim, em quem eu pensei mais que pode simbolizar esse amor que Paulo descreve? A criança. O amor de uma criança, eu acho que encaixa direitinho nesse texto do Paulo.
né? Porque não é um amor que sente inveja, não é um amor leviano, não é um amor que se envaidece, é um amor mais, assim, puro. E é interessante, porque aí quando a gente envelhece, parece que a gente põe um perfume, né, nessa visão de amor. A gente quer calcular, a gente quer transformar em algo de retorno, né? Mas a criança não pensa nisso. A criança, quando ela ama, por exemplo, seus pais, uma outra criança, ela faz de uma forma tão automática que você pensa, nossa, será que eu desaprendi a fazer isso? Eu olho o amor de outra forma agora, o que aconteceu? Parece que eu perdi um pouco esse jeito de lidar com o amor. Mas essa questão, a gente fica preocupado em querer lidar com o amor, de querer receber, de querer dar na dose certa, mas a gente esquece que o amor, na verdade, é um sentimento que pode ser automatizado, que é uma criança, ela não espera nada de troca, né? E mesmo assim, continua amando. Né? E eu acho interessante esse tipo de colocação, né? Que a gente pode olhar, pegar esse texto e falar, nossa, esse é o amor de uma criança. Né? Será que pode ter o amor esperando algo de volta? Ou já deixa de ser amor? Pode ser um sentimento, uma paixão. Amor sincero, existe essa vontade de receber algo em troca? Quando é de verdade? Amor à primeira vista também. Amor à primeira vista, você isola qualquer defeito que a pessoa tem, você não se preocupa com nada, você simplesmente apaixona sobre aquilo que você está vendo. Então, sobre o que você falou, Lucas, esse é o pensamento que eu tenho algumas vezes. Se é amor de verdade, a gente tá realmente amando e a gente quer alguma coisa em troca, apesar que a gente vive no mundo, ou a gente está aqui no mundo com outras pessoas para a gente trocar, mas a doação do amor, ela não exige nada de troca, como você acabou de falar aí, como é o amor de uma criança para com os pais, para com qualquer pessoa que esteja do lado dela. E quando Jesus fala que os céus são das crianças, pela inocência dela, na inocência de tirar vantagem, de querer algo em troca. É bem isso que você acabou de falar. Então, eu acredito que quando a gente tem algum sentimento, mesmo que seja involuntário, de algum retorno, talvez não seja amor, seja qualquer outra coisa. Você pode chamar de, sei lá, algo que venha a ser amor um dia, porque das nossas imperfeições, né, com certeza sai alguma coisa assim, né, a gente vai esperar uma hora, uma coisa em troca, às vezes uma mensagem não respondida, às vezes uma conversa mal interpretada, a gente vai achar ruim, então tudo isso vai ser contabilizado, né? Só que aí sim, que nem a Flávia estava falando, ela falou bastante sobre a questão de uma certa maturidade, né, afetiva, para a gente desenvolver. Porque amor, todos nós somos capazes de amar, né? Só que aí, como a gente vai desenvolver essa capacidade, é que vai contar. Aí entra a educação, a cultura, todo o preparo espiritual, toda a evolução, para saber como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Aí o Paulo lembrou do amor à primeira vista, ou paixão à primeira vista. Eu chamo mais de cegueira à primeira vista. Porque, como você falou, você vai ver pessoa assim, você vai olha, não usar, já começa por aí. Criou a expectativa. Tá com ela no pedestal lá em cima. Aí já começou errado já. Aí depois você vira um relacionamento. Aí você já entrou num lugar, num relacionamento, jogando a pessoa lá em cima, criando uma expectativa, e quem cria expectativa para ser decepcionado é um passo, né? Já começa nesse sentido aí. É só para aproveitar que o Paulo falou aí, que é uma coisa bem lembrada, né? Que a gente tem que também comentar. Então, o assunto é vasto, né? A gente tem muita coisa, muito pão para manga, né? Eu acredito que apaixona, assim, né? A pessoa, ela cria uma paixão quando é algo à primeira vista. Porque a paixão, ela é totalmente... Eu acredito que ela é mais material, né? E quando a pessoa apaixona-se à primeira vista, ela apaixona pela coisa, né? Sim. Ela coisifica aquilo. Então, a gente vai saber que ela ama a partir do momento que ela convive, né? E aí começa a aceitar, como as crianças, vocês citaram, né? A gente sabe que a criança ama porque a criança aceita os defeitos do outro. Aceita o defeito da mãe, aceita o defeito do pai e consegue conviver e mesmo assim amar e perdoar. Então, eu acredito que amar à primeira vista é complicado, porque à primeira vista não tem como você
ver se a pessoa está realmente aceitando os defeitos do outro e mesmo assim amando e aceitando o outro como ele é. Eu acredito que seja isso. Vocês citaram sobre tanto amor quanto paixão e de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um grande exemplo na história dele, tanto de ter vivenciado uma paixão quanto de ter experimentado do amor divino, né? Eu considero a fase de quando ele era Saulo, né, um perseguidor de cristãos, que ele vivia o momento da paixão, da cegueira, que fazia tudo a todo custo por uma coisa que ele acreditava ser o certo, mas a partir do momento, né, que ele tem aquele encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, ele realmente começa a experienciar, né, o amor divino, né? E é muito simbólico, porque ele fica cego e depois volta a enxergar, né? Então, isso a gente pode até fazer essa analogia, né, desse período de cegueira. Uhum. E realmente ele era um perseguidor, e ele tinha muita força, muita energia, ele fazia tudo aquilo porque ele acreditava que era o certo, né? E depois ele redireciona toda aquela energia, né? Espiritualidade, Deus foram extremamente sábios, né? Quando utilizaram ele de instrumento e se tornou um grande divulgador do cristianismo, e tudo isso a partir do momento em que ele redireciona aquela energia dele após ter experimentado realmente vivenciar esse amor divino. Alguém quer dar mais um comentário, falar alguma coisa sobre o tema? Alguma continuação? Felipe, João, Paulo? A Elaine está com o microfone aberto. Não, ele está usando o da mãe dele. O Paulo está usando o celular da mãe dele e entrou com o nome, né, Paulo? Mas normal. Peraí. É o time da minha mãe. Não, sem problema. Fica tranquilo. O que o Adeilson Salles nos traz sobre matemática do amor, como a Jéssica colocou no início, ele não é um raciocínio exato, porque, como ela disse, quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Na matemática não é isso que a gente entende. E talvez a gente não esteja dividindo tanto quanto a gente deveria estar fazendo essa equação de divisão. Talvez porque a gente está passando por um momento que não nos permite olhar e ter acesso a outras pessoas, o que não nos impede, não quer dizer que a gente não está errado em estar fazendo menos, mas talvez também existe uma parte aí das pessoas, eu talvez me incluo nelas, de não estar vendo o valor final que isso nos traz. O valor dessa divisão que traz tanta felicidade para todo mundo. Essa divisão do amor, essa divisão da caridade, a divisão do nosso tempo, fazendo com que traga pessoas para próximo da gente e que tenham um pouco de amparo nesse momento que a gente está precisando tanto. O que vocês acham? Acho que é esse o raciocínio ou não? Estou errado? Um de cada vez. Essa situação é a oportunidade de a gente se aproximar, né? Vai ter um empurrãozinho, né? Para a gente também reaproximar, refortalecer laços que estão frouxos. Então, isso mesmo que você falou, Luca. A gente tem que aproveitar esse momento. Dá para tirar alguma coisa boa. Isso é um momento. Sim. Eu acho que Quando pode falar? Que, na verdade, o momento que a gente está vivendo é muito momento de despertar, uma oportunidade da gente enxergar realmente o quanto nós vivemos uma relação de interdependência,
e o quanto o bem-estar do outro me afeta e positivamente, né? Na semana passada, eu dei um estudo e a gente comentou sobre sustentabilidade das relações. E comentamos que a sustentabilidade, ela permeia todas as relações do mundo, né? Tanto de consumo, quanto de trabalho, quanto de afeto. E a gente ter consciência que essas ligações existem, elas são essenciais para a gente se desenvolver e darem resultados. A gente conhecer, ter consciência que esses elos existem, né? Depois desse estudo, eu chego à conclusão de que a sustentabilidade ela passa a ser uma demonstração de afeto e de carinho a partir do momento em que você tem consciência desse elo e cuida dele, né, cuida do outro, o seu bem-estar, o bem-estar do outro, tudo interligado. Então, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo é para nos mostrar realmente essa interdependência que nós temos. Com Eu certeza. concordo. Eu acho que essa falta de troca de carinho, de energias que a gente estava tendo e que a gente não estava dando valor a isso, como a gente pode perceber como as pessoas estão mais estressadas, estão mais carregadas energicamente, negativamente nesse caso, né? Estressadas, nervosas, com um pavio curto. Talvez a falta dessa troca de energia, dessa troca de amor que a gente tinha, dessas conexões que a Flávia comentou, tenha nos feito muito mal. E a gente só está percebendo agora que aquilo fazia muito bem, antigamente. Então, serve como para ter esse estopim para a gente falar, vamos acordar, né? Vamos perceber. A gente dá muito valor naquilo quando a gente perde, como a gente perdeu o contato social, a gente precisa começar a dar um pouco mais de valor nisso. Começar a se encontrar um pouco mais, nem que seja via internet, como a gente está fazendo hoje aqui, para tentar trocar um pouco em pensamento, de energia, tentar fazer com que essa roda de movimentações energéticas volte a funcionar para a gente. Eu acho, a Flávia está falando aí de interdependência, Flávia. Eu sei que é meio tenso, mas eu acho interessante também, já que a gente está falando de amor, né? A gente falar de interdependência, mas não de dependência, né? Porque a gente acaba convivendo com as pessoas e a gente começa a confundir a interdependência com dependência. E a gente fica dependente de outras pessoas. E a dependência, se não tomar cuidado, né? Causa aquele sentimento de posse de um para o outro, né? E aí a gente vai desconstruindo já a ideia de amor, porque dependência, posse, acaba, no final das contas, levando até a um relacionamento abusivo, né? Então, se conseguir falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre esse conceito distorcido de amor que muitas pessoas têm. Sim, é muito. O quanto que a sociedade que a gente vive, a gente começa, aos poucos a gente vai distorcendo todos os conceitos das coisas. Então, realmente é importante a gente frisar isso, que o interdependência, ao qual eu me referia muito, do conceito de fraternidade em que vivemos. Né, que deveríamos viver, né? Não, na verdade, não vivemos. Mas, e é muito confundido isso com essa questão de dependência. Ela infelizmente, ela é muito presente nas relações que nós temos, principalmente, né, relações afetivas de casais. Né? E isso, para mim, é muito devido aos vícios que nós carregamos, né? Porque a partir do momento em que eu crio esse elo de dependência com o outro, porque as relações abusivas, elas são muito baseadas nisso, né? Então, eu não quero que o outro faça isso
porque pode ferir meu orgulho. Eu quero ter o outro junto comigo nesse sentimento de posse que é muito fundado no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Então, a partir do momento em que as nossas relações humanas, em que nós temos esses vícios tão enraizados em nós, eles vão nortear as nossas relações e isso vai ser triste, doentio para todas as pessoas envolvidas nisso. É interessante que no próprio poema de Camões, né, ele fala: o amor é querer estar preso por vontade. Ou seja, aqui ele já vê uma certa autonomia. Então, a pessoa que ama, ela tem que ser autônoma também. Né? Então, ela é dona de si, ela não mais depender do outro. E aí entra aquela questão da responsabilidade afetiva, né? Porque nós somos responsáveis pelos sentimentos que a gente tem e que também despertam no outro. Né? Então, por isso que eu falo, toda relação humana tem isso daí, né? De você se ver, você mesmo, você se enxergar e também enxergar o outro, né? Porque ninguém tem como ser, eu me amo, tá, tudo bem, mas você ama o outro também. Não tem como você separar, se você conseguir ser claro, essa questão da autonomia. Sim, sim, você amar o outro é você dar livre-arbítrio a ele, querer seu bem-estar, e se querer seu bem-estar é deixar ele ter as suas próprias decisões, seu próprio livre-arbítrio, né, e essa relação abusiva é completamente o oposto a isso. De qualquer forma que exista, né? O problema é que, às vezes, você está tão afim, assim, um laço tão forte com a pessoa, com a segurança, e você acaba se dependendo dessa segurança. Aí, vamos supor que qualquer sinal de que não está dando certo, aí você se frustra, aí você fica triste, fica chateado, se for uma relação mais abusiva, até violento, às vezes, e acontece sentido direto, né? Infelizmente, causa muito, tem muita causa de briga e até morte, né, entre pessoas que estão numa relação por causa disso, desse apego, dessa posse, que ele me pertence, não existo sem ele. Isso é um absurdo. Eu não existo sem ele? Como assim? Tem que ter uma autonomia, né? Você não pode ser dependente assim, não existe sem ele. E aí, acho que a Jéssica também já falou também, aí já entra uma paixão, né? Você tá cego. Né? Você pôs um cabresto ali na sua visão e você não enxerga mais nada. Você não consegue mais ver, né? E é muito perigoso daí. Né? Aí entra naquela questão que a gente viu, que parece ser uma coisa ambígua, né? Mas o amor é tão bom, por que causa isso daí? Aí volta na questão das imperfeições, né? Que nem a Flávia falou, nossas paixões, né? Nossa evolução, que infelizmente nos leva a esse precipício, né? Dessa desilusão amorosa, que tem muito, né? Não é só antigamente que existe pessoas que foram desiludidas, que foram frustradas, que foram enganadas. Hoje também tem, né? Muito disso daí. Bastante. Legal que o João colocou que é muito por causa da falta de amar a si mesmo, né? Legal essa fala do João. Porque se você se deposita totalmente a sua afetividade no outro, na dependência do outro, né? Na expectativa do outro, então assim, você acaba não amando a si próprio, né? E aí o relacionamento abusivo traz isso mesmo, você não está se amando, né? Porque se você se amar, você não permite muitas coisas. Você não se deixa permitir, né? E eu achei muito legal essa questão que o Lucas colocou, dessa questão de cuidado com o que a gente causa no outro. Eu acho que principalmente a gente que fala para jovens, a gente tem que estar sempre frisando isso. Cuidado com o que você causa no outro. Acho que vocês poderiam falar um pouquinho mais disso em relação a essas paqueras de hoje em dia, né? Que tá bem, tudo muito livre, né? Mas você acaba sempre, mesmo que você entre num relacionamento, não entre num relacionamento, você vai lá para dar uma ficada com a outra pessoa, você não sabe o que você está causando naquela outra pessoa. Às vezes a sua intenção é uma, mas a da outra é outra intenção, e aí acaba gerando um vínculo que não tinha necessidade, né? Nossa, aí que eu ia pegar. Continua o pensamento, Jéssica. A gente estudou uma vez na mocidade sobre responsabilidade afetiva, e era justamente isso.
você está com as más intenções, né? No caso do jovem, a gente tem muitos jovens na nossa cidade, você sai para uma balada, uma festa, o que for, o rolezinho, né? O famoso rolê. Para você, tudo bem, né? Não significa nada, mas aquela pessoa que você saiu, um beijo que deu, o que seja, foi ela que limpou muito, né? E imagina só que você despertou na pessoa, e você também vai responder por isso, né? Às vezes, ela viu coisas em você e esperava mais de você, mas você não tá nem aí, né? Então, aí já começa a entrar nessa questão de você despertou uma coisa em alguém e em vez de falar, não era isso que eu queria, tal, você nem se preocupa com isso, que hoje em dia, né, na juventude, muitos que fazem isso, vão lá, saem com várias pessoas, às vezes na mesma noite, no mesmo dia, e nem liga para o que está acontecendo, né? E então é uma coisa bem complicada, né? Sobre esse ponto, é muito isso da gente respeitar o outro e se respeitar também, né? Porque a partir do momento que a gente se envolve efetivamente com o outro, tem toda a questão que a gente também entende de energia que a gente está empregando. Então, aonde eu estou empregando minha energia? Aonde eu estou me conectando, me sintonizando em vibração, né? Não só a nossa responsabilidade com o outro, mas a nossa responsabilidade conosco mesmo, né? Com o nosso espírito, com o nosso corpo físico, com a nossa matéria. Nós precisamos ter essa consciência em todas as relações e em todas as nossas ações. Sobre o ponto até de que a gente havia comentado sobre esse amor egoísta, etc., Gandhi, ele fala que o verdadeiro amor, ele transborda em cada canal de comunicação no mundo. Então, é muito interessante se a gente for pensar. Então, né, quando a gente realmente ama verdadeiramente, esse amor ele vai ser um canal de comunicação para o mundo todo. Então, esse amor ele vai ser canalizado dentro desse canal, mas esse amor não vai ser retido. Então, não vai ser esse amor egoísta, né? Porque a partir desse amor, ele vai transbordar em todas as direções. Então, ele vai realmente ser uma porta, né? Uma ponte que ele vai fazer. Então, ele vai fazer uma ponte entre o mundo material que nós estamos com o mundo espiritual. E esse laço desse verdadeiro amor, ele progressivamente ele vai nos conectando em laços com toda a humanidade, né? A partir do momento que a gente vai criando um laço, querendo um bem-estar de uma pessoa, essa uma pessoa, consequentemente, quer o bem-estar de outras pessoas, e assim vamos nos conectando com todo mundo. O Lucas, o Flávia, vocês ou o pessoal que puder compartilhar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm visto formas de multiplicação de amor desses últimos tempos, assim, vocês que te marcou? Fala, nossa, ali realmente aquelas pessoas, aquela ação, aquele comercial, qualquer coisa que passou pela vida de vocês aí nessa quarentena, tem disseminado o amor? Que seja uma premissa de amor, como a gente está conversando, talvez não seja um amor verdadeiro, mas uma intenção de amor. Vocês têm visto isso? Tem faltado muito isso? Eu vou falar uma palavra pejorativa, que o povão, que eu quero dizer, é disseminado para grandes quantidades de pessoas, para ver se contamina, né? Para isso, para ver se combate o corona aí de transmissão. Vocês têm visto alguma coisa assim? Eu percebo que a epidemia desse coronavírus foi mais forte que a epidemia do amor. A gente vê muito. Infelizmente está essa balança meio desequilibrada, né? A gente vê muitas notícias ruins, a estatística dos casos aumentando cada dia, e acaba deixando de lado de que a gente pode espalhar algo que consiga, pelo menos, segurar essa barra, que é o amor. Antes que a gente deixou um pouco de lado, né? Eu vejo vários canais de comunicações no Face, no Instagram, na TV, ainda precisa mais direito, você vê muito isso, que as pessoas estão focadas, né, mais na questão da epidemia do que espalhar, né?
mais sinais de amor, mais gestos de amor, né? Então, hoje a gente consegue pontuar, né, algumas ações, algumas cenas de amor só, apenas, né, um pouco menos que antes, né, percebi. Vamos ver depois, né, depois da etapa, como que vai ser. Uhum. Mas, Lucas, eu não sei, eu acho que talvez a bolha que eu estou me colocando, porque eu realmente eu tenho muita dificuldade de ficar vivenciando, eu me afeto muito com notícias muito ruins. Então, nas minhas redes sociais, em coisas que eu pesquiso, eu criei realmente filtros para não ficar vendo tantas notícias trágicas e não ficar me alimentando tanto disso. E eu tenho sido alimentado com coisas muito esperançosas. Eu tenho visto muitas ações de cuidado. Tenho visto variados profissionais, principalmente da área de psicologia, oferecendo atendimentos gratuitos de forma online. E muita gente compartilhando dicas de autocuidado, porque às vezes as pessoas elas têm essa mania de querer se espelhar no outro e não se respeitar diante das situações que a gente vive. Então, muita gente às vezes ficava alimentando, eu vi muita gente alimentando uma cultura de que como você estava parado em casa, estava sobrando mais tempo, então você tinha que ser produtivo. E muita gente não respeitando esse momento, que às vezes é o momento da gente estar mais reflexivo, mais introspectivo. E eu vi muitos profissionais da saúde, né, dessa área de psicologia, oferecendo atendimentos de forma gratuita ou com valores bem mais baixos, considerando a situação econômica que o nosso país está vivendo. Vi diversas ações também, tanto de empresas que ainda impossibilitadas de poderem trabalhar, fazendo muitas ações assistenciais, considerando que às vezes a gente pensa que a gente está numa situação ruim, mas existem várias outras pessoas que estão ainda numa situação pior. E talvez até seja essa situação que a gente está vivendo um momento também de chamada de atenção, porque às vezes a gente está num patamar tão alto, tão elevado, que às vezes a gente acha que essas coisas nem acontecem, né? E de pessoas faltando tanto do básico. Então, dar essa cutucada de doer um pouquinho no bolso do outro, às vezes abre o olho para a gente enxergar a desigualdade social como ela realmente é. Então, eu vi muitas empresas que anteriormente eu não via, com ações nesse sentido, realizando. Até o Magazine Luiza, né, criou um botão lá no aplicativo de compras deles para avisar de violência doméstica. E essa situação, esse despertar, eu vi uma entrevista da Luiza, e ela falou que ela despertou para isso porque teve um dia que ela chegou na empresa, né? A matriz é aqui em Franca, e ela perguntou de uma funcionária que ela gostava muito. Ela perguntou dessa funcionária, e essa funcionária ela havia sido vítima de violência doméstica e foi morta. E a partir disso ter doído nela, que ela começou todas essas ações que hoje o Magazine Luiza tem nesse sentido. Então, infelizmente, hoje a gente realmente aprende somente com a dor, né? Quando aquilo nos incomoda, que a gente começa a agir. Sim, eu fiz essa pergunta. Pode falar. Rapidinho. Pode falar. Esse ano eu tive 3 dores. Janeiro, perdi minha prima. Há pouco tempo eu perdi minha tia. E também no mês de fevereiro perdi minha professora. 3 dores. Tipo,
Eu vou falar o motivo, só que é porque é difícil. Suicídio, morte normal e problemas no pulmão, sim. Foi difícil aguentar, porque eu gostava dessas três pessoas. Então, gostava, tipo amava mesmo, com uma pessoa próxima, assim. E agora que não só essas três que morreram, milhões estão morrendo no mundo inteiro. Eu ainda sinto essa dor, tipo, de vidas inocentes, ou então não, assim, né? Vamos botar enfim, na balança assim, estão se perdendo, estão morrendo, estão partindo para outro lado. Eu vejo o amor pelas ações, como a Flavinha falou agora, que mostrou que a gente tá. Eu não tô numa bolha, como ela tá, sim, mas eu tô entre termos. Eu vejo o noticiário, o meu pai vem, um pouco lá fora de casa com a máscara e tudo mais, e vejo pessoas também, assim, umas com máscara, umas sem máscara. Agora tô ficando mais sem máscara, porque, eu não sei lá. Mas é assim, eu tô nessas divisões, assim, o amor e a dor. A dor da perda e o amor de pessoas que fazem gestos bons. Então tá na balança. Eu fiz até essa pergunta para vocês, porque, como o Lucas falou, eu acredito que existe muita gente querendo noticiar as notícias ruins, passar as notícias ruins para frente. E cabe a gente, e como a Flávia falou, tem muita gente também fazendo coisas boas. Acredito hoje que a balança esteja mais para coisas boas do que coisas ruins. É que o nosso filtro não está alinhado com as coisas que a gente gostaria de presenciar, que é coisas boas todos os dias. A gente passa na rua, a gente vê noticiários, a gente vê pessoas acontecendo tragédias na rua, muita notícia ruim, que infelizmente ainda tem hoje, que acaba nos afetando. Mas, como a Flávia falou, se a gente colocar o nosso filtro para receber coisas boas, talvez a gente consiga minimizar e prestar um pouco mais de atenção nesse amor sendo distribuído, e isso nos contagia e faça com que essa corrente aumente. É a ideia que eu tenho sobre o que está acontecendo hoje em relação a essa distribuição do amor. Por isso que eu perguntei para vocês, vocês estão vendo alguém, ou empresa, ou qualquer tipo de outra forma aí, distribuindo esse amor que a gente tanto precisa? Luca, eu acho engraçado você ter falado isso, porque esses dias eu tava pensando que engraçado seria, e que isso legal seria, né? Se abrisse o jornal televisivo e eles falarem, nossa, quantas mil pessoas, quantos milhões de pessoas saíram de casa para trabalhar no dia e voltaram, né, podendo ganhar seu ganha-pão. Quantas pessoas conseguiram... Imagina um jornal inteiro falando de coisas simples, que não se é dado valor, mas que acontece todos os dias. E eles vão televisionar o quê? De tantos aviões que decolam por dia, eles vão televisionar aquele que caiu. Mas olha que seria que edição interessante seria se eles televisionassem quantos aviões por dia que decolaram e teve o seu pouso com sucesso, né? Imagina que legal que seria. É interessante isso, né, Jéssica? Tem uma página no Facebook e um site que chama Razões para Acreditar, que ela é exatamente isso, ela só noticia coisas positivas. Eu adoro essa página, me alimento dela todos os dias. E eu acredito, né, que a mídia ela funciona de acordo com aquilo que vende. Então, a partir do momento em que nós passarmos a parar de consumir isso, a gente vai obrigar a mídia a mudar esse comportamento daquilo que ela veicula, né? Então cabe a nós, mesmo o que eu acho que é uma frase de Gandhi, né? Que é
seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a partir de nós sermos esses agentes da mudança. A gente tem, agora que eu lembrei, a gente tem um serviço, a gente fez o seguinte, alguém propôs de colocar uma caixa de arrecadação de alimentos, como tem nas casas espíritas. Então, os funcionários vão lá e colocam alimentos por semana, para poder ajudar a família que está com problema. Porque hoje em dia está muito fácil você passar fome, né? As famílias que têm mais condições. Aí eu estou pensando, por que não continuar com essa caixa, mesmo depois desse problema, essa pandemia? Por que não continuar sempre? Então, a gente pensa só nas notícias ruins, mas esquece que as boas, na verdade, você pode coletar só lá na frente. Então, começa fazendo coisa boa agora, que lá na frente você vai ver que vai ficar uma coisa muito bonita. Nesse exemplo da caixa de alimentos, pode ser que seja uma coisa permanente, por que não? Um exemplo aqui. Pode ser uma coisa... As notícias ruins impactam a gente na hora, é presente, é instantâneo. Tipo um tapa na cara, uma coisa que te bloqueia ali na hora. Agora, para você incentivar sentimentos bons, para você apostar mais nessa corrente do bem, leva mais tempo para você coletar o benefício depois, né? Vocês conseguem ter... Sim. Porque a gente quer coisa muito impactante, a coisa que taca na nossa cara, na tela da TV, é uma coisa que você já viu, não tem o que fazer. Agora, quando a gente está pensando já em como reproduzir uma coisa boa, mostrar essa coisa boa, só vai mostrar daqui a um tempo, né? Não vai ser ali na hora, geralmente. Né? E essa coisa da caixa de elementos, eu acho que vai ser legal a gente começar a fazer também, pensando aqui, né? Só na conversa já deu para dar uma inspiração. Sim, sim. Juntando a nossa função, não vou chamar de função, mas o nosso propósito de estar aqui junto com esse tema, disseminar a matemática do amor, disseminar um pouco mais esse amor, o carinho, caridade, é justamente nessas conversas, nesses encontros, a gente ter ideias, e não só ter ideias, aplicá-las no nosso dia a dia, para que a gente possa conseguir melhorar um pouquinho o nosso convívio aqui na Terra, né? Esse é simplesmente o propósito da gente estar unidos aqui todas as quartas, e cada um na sua casa, com seu grupo de estudo, centro espírita, independente de como esteja hoje. Nosso propósito aqui é se melhorar e ajudar um ao outro. Então, a matemática do amor casa muito bem com isso que a gente está tentando fazer aqui, nessas reclusos em nossas casas, com pouco contato. É o que a gente está tentando fazer ao máximo. Como você disse, ideias novas, vamos tentar aplicar, vamos tentar manter. Fez bem? Vamos tentar manter e tentar aumentar, se Deus quiser. Não vai ser alimento, agora é alimento e roupa, alimento, roupa e mais alguma coisa. Se Deus quiser, vai ter um futuro muito bom nisso daí. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Ô, Lucas, só terminando, esse tema me lembra muito do primeiro tema, que foi Alma Gêmea, e que foi até com o próprio autor do livro, Adeilson Salles, né? E é interessante quando a gente fala de amor, as pessoas falam, já pensam, né, já romantiza, né? E no amor conjugal, né? Já vai pensar no amor conjugal. E aí era interessante que as pessoas vinham perguntar em relação à alma gêmea mesmo, né? Conforme o tema. E aí eu lembro que no final eu disse que, poxa, o amor ele é construído e ele é um exercício. Não adianta a gente olhar e falar assim, olha, realmente eu vou olhar ali para aquele bando de pessoas e vou amar todo mundo. Não, né? O amor é o exercício. E é o exercício do quê? Das nossas virtudes. Então a gente precisa praticar diariamente nas pequenas atitudes, né? Desenvolver nossas virtudes desde as pequenas, né? E para a gente começar a consolidar o amor, né? Não é de uma hora para outra, porque no final das contas não vai existir tipo, uma alma gêmea, aquela pessoa que a gente vai amar, né? Não, no final das contas, o objetivo é que a gente ame a todos, né? Porque Jesus propôs que a gente amasse o próximo. E o próximo seria, né? Toda vez que a gente andar um metro, vai ser o próximo, vai ser quem está mais perto da gente, né? E a gente anda mais 1 metro, vai ser aquele lá, vai ser o nosso próximo. Então, assim, o objetivo é que a gente ame a todos, né? Mas é isso que eu queria deixar, que não é de uma hora para outra, a gente não simplesmente vai olhar para aquelas pessoas e vamos falar, vamos simplesmente amar.
é a prática, né? É o desenvolvimento das nossas virtudes e estão nos pequenos detalhes. Se fosse assim, a gente já estava amando todo mundo, a gente não precisava passar pelas dificuldades que a gente passa. Se fosse tão simples assim, já estaria em outro plano espiritual já. Eu acho que, assim, eu entendo, né, que a gente ainda está num caminho de compreender o que é o amor. A gente não conseguiu ainda visualizar e compreender o que é o amor, né? A gente consegue ir para um sentido similar a respeito, né? A gente entende, visualiza o que o outro tem, o que o outro sente e respeita, mas ele lá com o sentimento dele, com o problema dele, com as causas dele. E o amor é além disso, eu acredito, né? Eu visualizo, eu imagino que ele é além disso e que a gente está nesse caminho de compreender ainda. Se a gente for falar de amor aqui, cada um vai ter uma compreensão, a gente vai conseguir achar diversos conceitos do que é amor em literatura, né? Literatura científica, espírita, enfim. E a gente vai ficar falando um monte aqui do que é o amor. Então isso é uma visão do que a gente ainda não compreendeu, a gente talvez não conseguiu visualizar o que é o amor que Jesus falava, né? Amais aos vossos inimigos. Será que é simplesmente respeitá-lo e aceitá-lo que ele tem os defeitos dele, ou vai além disso, né? Então é um tema muito grande, muito extenso, expansivo. E é um assunto que não termina, né? Parece que a gente conversa sempre sobre o tema. E pode parecer que é um ciclo, né? Um círculo. Mas é isso mesmo, é um assunto inacabado. É como diz, né? É lição repetida, lição não aprendida ainda. Então a gente repete esse tema e fala sobre esse tema, porque a gente tem que aprender ainda mais e mais sobre ele. E aí sim conseguir aplicar ele na sua plenitude. E a gente tem um professor infalível, né? Nosso professor, nosso mestre é infalível. O mestre. Mesmo assim a gente peca, hein? Imagina. Sim, é como o Felipe falou, acho que o amor é uma coisa tão sublime, a gente está tão terreno ainda, que por mais que a gente continue conversando e discutindo aqui, a gente não vai conseguindo chegar na definição correta e nem entendimento do que é o amor, enquanto a gente não se melhorar e tentar colocar ele em prática todos os dias da nossa vida. É. Alguém quer comentar mais alguma coisinha para a gente poder já ir para o encerramento? Não? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Tá ótimo. A gente, o Lucas e Flávia, hoje, como mediador, eu e a Jéssica aqui, a gente agradece muito vocês ter participado, agradecemos a todo mundo hoje, Felipe, Paulo, João, Arthur, Bruna, Christian, todo mundo que participou, a gente fica muito feliz vocês terem passado essa 1 hora com a gente, tá? A gente fica muito feliz, agradecemos mesmo. Essa live vai ficar gravada no YouTube da USE, para quem quiser assistir depois, pode compartilhar para o amiguinho, para a amiguinha. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui pegando um capítulo novo e discutindo, tá? A presença de vocês foi especial essa noite. Muito obrigado. Se alguém puder fazer uma prece para finalizar, o Lucas fez a inicial. Alguém gostaria de encerrar? Posso encerrar. Um de cada vez, né? Vamos lá, com toda mocidade, né? Com toda evangelização, sempre tem aquele alvoroço para fazer a finalização, a prece, que é uma coisa sensacional. Gente, obrigado, viu? Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, muito bom papo, né? Uma conversa legal, que é uma forma de estar juntos sem estar perto. É muito bom. Graças à tecnologia estamos aí juntos, né? Muito obrigado para vocês aí de Rio Preto, a você, a Jéssica, por ter diretamente convidado, né? Um abraço a vocês aí. A gente que agradece. Na verdade, a ideia foi minha, chamava vocês dois. Eu soube, depois a gente conversa, tá? A ideia foi minha. Eu sei, tá, a Jéssica me conta tudo. Valeu, Paulinho. Um abraço, Val. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, a troca, realmente foi muito importante para mim.
Espero que tenha conseguido contribuir com vocês. E estamos disponíveis aí, vamos continuar construindo esse conhecimento e buscar evoluirmos juntos, que é um pouquinho mais fácil, né? Eu posso fazer a prece para encerrar? Tchau, a gente te agradece. Muito obrigado. Então, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, agradecendo essa oportunidade, toda a iluminação, toda a intuição que aconteceu, que possamos cativar as demais pessoas que não puderam estar aqui com as boas vibrações que aqui estiveram presentes, disseminando tanto esse conhecimento, essa troca, essa energia a todos que fazem parte de nosso convívio. Que assim seja. Que assim seja. Gente, obrigado. Beijo no coração de vocês. Boa semana. Até quarta que vem. Vamos estar aqui. Boa noite. Obrigado. Tchau, Até gente. mais, gente. Obrigada. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau. 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 Ô, Lucas, posso Oi. falar que eu cheguei atrasado? Pode falar. Eu achei que começava às 8 horas. Não, hoje é 7. Às 8 é só a evangelização de vocês de terça. Aqui é às 7. Ai, beleza. Tá bom. Christian, eu te perdoo. Você, como sempre, a cabeça tá lá na China, né? Ai. Então, valeu, querido. Valeu por ter participado. Tchau. Falou, Tchau, beijo, Christian. Tchau.